Tem uma notícia que tá rolando aí, que é o fato... E não é uma notícia, porque não é nada novo, mas é o fato que a Espanha tá basicamente sem um governo há quase um ano e não deu nada. Tá tudo bem, mas vamos olhar isso uma coisa um pouco maior. Porque assim, primeiro, antes de tudo, Espanha é uma monarquia parlamentar, então eles têm que formar um parlamento, vota-se os representantes de cada região. Esses representantes são de partidos diferentes, esses partidos diferentes fazem uma coalizão. Essa coalizão tem que ter a maioria do parlamento, é instalado um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro então administra as coisas, eles passam novas leis e o governo anda. Existe uma tecnicalidade. E se não for formada uma maioria? E se você tem um partido aqui meio grandinho, outro partido meio grandinho, outro partido no meio, mas eles não conseguem formar nenhuma maioria? Bom, então não tem primeiro-ministro. Se não tem primeiro-ministro, ele não pode passar novas leis, ele não pode criar novas coisas, a coisa estaciona. A coisa estaciona e não anda, nada de novo é passado, nada rola. É instalado um governo cuidador, um caretaker government, que o que ele faz? Ó, seguinte, você tem que manter a coisa rolando como tá, mas vocês não podem passar ou revogar coisas porque não tem uma maioria. Então, deixa como tá até a gente fazer novas eleições. Eles fizeram isso, e daí eles fizeram novas eleições e eles não conseguiram eleger uma maioria. Isso aconteceu já na Bélgica também, eles ficaram 2 anos sem um governo. E a notícia é o seguinte, eles estão sem um governo e, gente, tá tudo bem. A Espanha não colapsou, quer dizer, eles estão colapsando, mas tem mais a ver com a política econômica deles e o fato de que é um país extremamente intervencionista e não gosta muito de capitalismo, historicamente, e a União Europeia tá basicamente indo pro saco por causa de intervencionismo keynesianista. Mas não tem nada a ver com o fato de que eles não têm um governo. Ter um governo não ajudaria isso em absolutamente nada. A sociedade não colapsou, as pessoas não estão atirando umas nas outras na rua. É só que não tem uma maioria capaz de governar e passar novas leis. E daí? Isso é interessante de ver, é uma das coisas interessantes de você ter um parlamento, porque você consegue não ter um governo via o parlamento. Eu gostaria que a gente tivesse uma lei assim, que é o seguinte: se o número de votos nulos, brancos e abstenções for maior que o número do candidato eleito, não tem governo. Seria massa uma lei assim, porque daí votar nulo teria sentido, porque hoje é só nada. Inclusive você não consegue nem passar uma mensagem, certo? Se você vota num candidato libertário, que o candidato fala, olha, é o seguinte, imposto é roubo e o Estado é uma gangue, e você vota nele, e esse cara tem 15% dos votos, eu quero ver o que os jornais vão falar disso. Vai chamar uma atenção, minha gente, vai dar alguma coisa. Agora o voto nulo é aquela mensagem meio, o que você tem a dizer? Tá entendido? Mas então seria legal se a gente tivesse essa lei, né? Não vai ter um governo, então, se nulos, brancos e abstenções derem tudo. E aí todo mundo vai votar nisso, porque daí não vai ter governo. Eu acho muito fantástico. Agora, isso mostra uma das opções de voto ofensivo, que é o nome do meu livro. Você pode, numa monarquia parlamentar, ou num sistema parlamentar qualquer, você não precisa ter o rei lá necessariamente, ou a rainha, você pode ter um estilo de voto tático, com o único objetivo de atravancar a coisa toda. Você não precisa vencer. Isso é uma coisa que você precisa entender sobre eleições e sobre política. Você não precisa necessariamente vencer, porque o nosso objetivo não é a política como um fim, e sim como um meio. E não é nem um meio de acabar com o Estado, mas até de atrapalhar ele. Você pode ter um objetivo dentro de um uso político que não é nem a vitória final. É só atrapalhar os caras enquanto os agoristas estão saindo correndo fazendo práticas contra-econômicas. Como, por exemplo, o Bitcoin. O que me leva a uma outra coisa, que a Espanha agora quer tributar, quer tacar um imposto em quem minera bitcoins, quem minera moedas digitais. Entre 10% e 47% dos mineradores. O que, é claro, é só uma medida gradualista, em que eles vão eventualmente taxando, até dar uma proibição gigantesca na coisa. Mas como o governo espanhol não existe, eles não conseguem passar essa lei. Então, se você tem 2 partidos aqui, e a maioria tá aqui no meio, mas nenhum deles consegue alcançar, e um grupo libertário vota pro menos pior, um deles alcança a maioria e consegue passar essa lei. Mas se você cria um blocão do meio, não tô falando numa situação brasileira, tô falando numa situação de monarquia parlamentar. Você cria um bolão do meio, que sempre captura 5 ou 10% dos votos, e ele nunca se alia com ninguém, e ele de maneira geral garante que não vai ter um governo majoritário, que não vai passar novas leis, parabéns, você atravancou o sistema inteiro, pra sempre. O quão fantástico isso. Você não ganhou nenhuma batalha, mas você venceu a guerra. É estilo guerra do Vietnã. Os Estados Unidos ganharam literalmente todas as batalhas e perderam a guerra.
E daí, meu amigo? Você pode perder tudo e ganhar dos caras. Você consegue fazer esse tipo de ação desenhada unicamente para atrapalhar os caras e impede esse tipo de lei atrapalhada que está atrapalhando o desenvolvimento de moedas digitais. Por quê? Porque se essa lei passar, não sei se vai, eventualmente eu acho que ela vai conseguir passar. Mas se essa lei passar, você tem menos incentivo para mexer com moedas digitais. E daí você tem mais legislação indo para cima de moedas digitais, o que pode atrapalhar a estrutura de uma moeda digital, de uma criptomoeda, que é uma das coisas que pode derrubar o Estado. Então você pode ter um movimento libertário que entra, atrapalha tudo, impede esse tipo de legislação, e daí a Bitcoin consegue ir lá derrubar o Estado. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas enfim. Coisas similares estão acontecendo nos Estados Unidos, onde câmaras estaduais estão passando licenças para operar com criptomoedas. Que é o seguinte, a gente não consegue provar que você está usando, ou que você tá achando, não sei o quê. Mas, se a gente pegar você com criptomoedas, você precisa ter uma licença para isso. E se você não tiver essa licença, a multa é tipo $200 mil. E quanto que essa licença custa? 5, 10 mil dólares. Então assim, vocês não vão ter essa licença porque é muito caro, e se vocês operarem sem, a gente consegue ferrar vocês. É um jeito de ferrar Bitcoin. Se você tivesse um grupinho de libertários ali dentro desses governos estaduais, sem o objetivo de capturar o governo, o cargo de governador, sem o objetivo de revogar tudo, mas só para atrapalhar esse tipo de iniciativa, 3, 4 votos você conseguiria ferrar isso? Conseguiria. Você precisa da maioria? Não, você só consegue ferrar esse tipo de iniciativa e ajudar iniciativas contra-econômicas. A gente tem que ser criativo e estratégico nessas ações, mas tem o que fazer. Tem o que ferrar, tem o que atrapalhar esses caras para ajudar a causa libertária. Só porque eu tô falando assim... Olha, a gente pode ter um envolvimento na política, não quer dizer que eu acho que a gente vai conseguir todos os caras e destruir o governo. Mas a gente pode estragar a festa deles. O que ajuda. Ok? Dúvidas nos comentários, links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tem gente até que tem saudade desse finzinho quando eu não faço. Eu acho isso super legal. Enfim, tchau.